Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler 2 versículos apenas. Lucas capítulo 15, vamos ler o versículo 8 e 9. Se você encontrou, diga: eu amo a palavra de Deus. Amém? A gente vai projetar aqui também no telão. Podemos ler? Vamos lá. E Jesus continuou: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? 9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Esse texto é muito interessante, mas eu queria fazer uma observação, porque no final dessa parábola, Jesus faz uma comparação sobre o pecador que retorna. E na maioria das vezes nós vemos que essa palavra ela é pegada muito sobre a ótica da salvação, da remissão de pecados, de uma pessoa que se arrepende e volta para Jesus. Mas essa palavra falou comigo algo diferente que eu quero compartilhar com vocês. A palavra de Deus ela é assim. Às vezes você escuta um texto e nesse texto vem tantas inspirações, tantos ensinamentos. É por isso que a gente sempre incentiva a você amar a palavra de Deus. E todas as vezes que nós lemos aqui, nós dizemos: eu amo a palavra de Deus, é para que você mesmo declare para você que você ama a palavra de Deus, amém? Então esse texto, ele veio ao meu coração para falar algo sobre valores pessoais. Então o tema da nossa mensagem que a gente vai falar sobre hoje à noite é resgatando valores. Diga comigo: resgatando valores. Bom, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que é mais valioso? O que você tem perdido que é de mais valioso? Os nossos valores, pensamentos, ideias que nós temos dizem muito a respeito de quem nós somos. Dependendo do seu posicionamento, dependendo da sua fala, dependendo do seu comportamento, diz muito a respeito da sua personalidade, de quem você é, da forma que você se posiciona, da forma que você olha, da forma que você se comunica. A gente percebe um pouco do seu temperamento, um pouco da sua personalidade, se você é muito falador, se você é mais quieto, se você é mais tímido. E tudo isso, todos esses pensamentos, todas essas ideias foram criados desde o nosso nascimento, porque afinal de contas nós nascemos, independente de ser pai ou mãe, ou criado por avó, enfim, eu não quero entrar nesse mérito. Nós somos educados, nós somos concebidos num contexto social, num contexto de pensamento, cada um sendo diferente e cada um com valores diferentes. Eu sou casado há 17 anos com a Esther e nós somos tão diferentes. E até hoje, com 17 anos, a gente consegue perceber as diferenças de criação. Porque algumas coisas que ela dá valor, um extremo valor, eu não dou muito valor. Por quê? Porque são pensamentos diferentes. Não que não seja algo que eu me importe, mas é algo que para mim não é tão valorizado quanto para ela. Vocês entendem isso? Igual hoje mesmo a gente estava falando lá em casa, olha eu trazendo aqui, que ela sofre muito com o futuro. Ela sempre está pensando em alguma coisa que ainda nem aconteceu. Alguém aí está se identificando com isso? Amém, né? Mas assim, eu sou super de boa, porque aquilo que eu não consigo fazer, eu consigo talvez não sofrer com isso. Mas existem outras coisas que às vezes está nas minhas mãos, que eu sofro muito mais do que ela. Vocês entendem? Isso tudo vem de um contexto. Mas, infelizmente,
devido às circunstâncias, devido ao dia a dia, ou tantas outras coisas que até mesmo são pessoais, nós fomos perdendo alguns valores que nós adquirimos com a educação dos nossos pais, ou pelas pessoas que nos criaram e nos educaram. Um deles, a gente pode ter perdido por descuido, por alguma circunstância, ou por alguma experiência negativa que nós tivemos, ou talvez, no nosso ponto de vista, uma experiência positiva. Um dos valores que talvez a idade traz para a gente é a falta de paciência. A gente perdeu a paciência para algumas coisas. E a gente às vezes é muito ousado em declarar que na fila da paciência a gente não passou. Quem já falou isso aqui? Eu estou levantando a mão porque eu já falei. Então são alguns valores que às vezes a pessoa que te educou falou: meu filho, minha filha, você precisa ser paciente. E hoje nós justificamos esses valores que nós perdemos, nós não passamos na fila da paciência. Outra questão é a compreensão. Quantas pessoas, até mesmo nós, perdemos a capacidade de compreender um ao outro, o que nós chamamos hoje de empatia. Esse termo é muito bonito, né? Empatia. São valores que desde pequeno foram colocados em nós. Sabe aquela questão de dividir a merenda com um coleguinha? É empatia, é entender que você pode dividir. Outra coisa, a dedicação ao serviço. Servir as pessoas, servir ao próximo, servir aos nossos pais, servir ao nosso cônjuge. A dedicação ao serviço é algo que a gente perdeu, por quê? Porque a sociedade às vezes tem pregado para nós uma utopia de que você é por você e ninguém é mais por você. Então são valores que a gente foi perdendo, e eu posso até citar outros aqui. A harmonia, a gente vê aí a harmonia da casa, né? As pessoas não conseguem aí manter a harmonia, o respeito, a paz, e por que não dizer o primeiro amor? Quem já ouviu falar sobre o primeiro amor? O que é o primeiro amor? Aquela paixão pelo Senhor, aquela paixão pelas coisas do Senhor, o seu tempo de oração, o seu tempo de devocional, leitura da palavra. E aí um ponto até mais grave que muitas vezes pode acontecer, que é a perda do temor a Deus. Infelizmente, nesse século, nesses últimos tempos, nós estamos sendo acometidos a isso. E eu achei que com a pandemia alguma coisa ia melhorar dentro de nós, mas infelizmente, sendo muito sincero, as coisas às vezes estão até piorando, porque nós entramos para dentro das nossas casas com a hashtag Fica em Casa. Isso não é errado, claro que não, ainda estamos num cenário pandêmico, mas nós não só entramos para dentro de casa, mas o pior, nós entramos para dentro de nós mesmos e nos esquecemos das outras pessoas. Então são valores, são tesouros que eu coloquei aqui representando, que nós conseguimos desde pequeno, e tesouros de graça, que nós fomos perdendo com o tempo. E Jesus, em forma de parábola, que era o jeito que ele tinha para se comunicar com o povo, para se comunicar com os discípulos, para ser entendido, ele conta a história de uma mulher que nós lemos aqui nesses 2 versículos, que perdeu algo muito precioso, um tesouro, por assim dizer. E eu fui estudar, né, o porquê o desespero dessa mulher em perder uma moeda hoje. Gente, o que é uma moeda para nós, né? A gente perde uma moeda, pronto, a gente consegue. Agora, se a gente perde uma nota de R$100, aí é mais complicado. Mas uma moeda, talvez no meu ponto de vista, no seu ponto de vista, é algo que não tem muito valor. E aí eu fui estudar, gente, segundo Joel B. Green, ele observa que essa história é de uma camponesa pobre, e as 10 moedas de prata, já começou a ter valor, eram moedas de prata. Ela corresponde a 10 dias de salário. Então não era apenas uma simples moeda, eram o que, gente? 10 dias de salário. Eu não consigo nem imaginar se eu perder 10 dias do meu salário. Vocês conseguem imaginar isso? A conta não vai fechar mesmo. Eu fico imaginando eu perder 10 dias do meu salário. E outra coisa, provavelmente essa moeda, essa moeda para essa mulher, poderia representar uma poupança para a família dela. E além do mais, essas moedas também poderiam ser
parte do dote dessa mulher. Talvez ela ainda não era casada. E essa moeda, ela ficava no ornamento das vestes. Então, ambas essas teorias podem ter alguma razão, alguma conexão do porquê a fala, o desespero dessa mulher em procurar essas moedas. E aí, pesquisando, eu descobri que uma dracma era 10 moedas de prata. Ou seja, vale muito mais do que ela aparentava. Então, aquela mulher perdeu 10 dias de salário. E outra coisa que eu achei muito interessante, que as mulheres daquela época, elas usavam uma tiara. Hoje, no século 21, hoje aqui a gente usa aliança, né? Para dizer que nós temos um compromisso de casamento com alguém. Mas as mulheres casadas daquela época, elas usavam uma guirlanda na cabeça, onde essa moeda ficava ali à vista de todo o povo. Então, quando essa mulher passava, ela era digna de respeito, ela era digna de honra. Por quê? Porque ela era uma mulher de família, ela era uma mulher fértil e que tinha possibilidade de perpetuar a sua geração. Eu acho que dessa forma a gente consegue entender o quanto essa mulher estava desesperada por isso. Quão tesouro era essa moeda para essa mulher. Eu quero te trazer mais para uma conexão, para entender o contexto. A Bíblia fala que essa mulher perdeu essa moeda em casa. Ela não estava na rua, ela não estava na feira, ela não estava no supermercado, ela estava onde, gente? Em casa. Ela estava em um lugar de proteção, ela estava num lugar onde ela dominava, ela estava num lugar onde ela tinha autoridade, onde ela tinha direção, onde ela tinha um controle, resumindo tudo isso. E eu quero dizer para você nessa noite que há valores que nós mesmos perdemos. Eu, você, perdemos esses valores. Não é ninguém que chega e nos assalta. Ninguém chegou à casa dessa mulher e colocou, perdeu e roubou a moeda dela. A Bíblia fala que foi ela que perdeu. Então eu comecei a pensar nisso, que nós, por algum descuido, por algum pensamento errado, por alguma decisão errada, nós perdemos alguns dos nossos valores. Não é ninguém que tira isso de nós. Mas chega um momento da nossa vida que a gente começa a achar que algumas coisas não servem mais para nós. E que são verdadeiros tesouros, que a gente deveria utilizar para a vida inteira e perpetuar para a nossa geração, para os nossos filhos, para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão na nossa célula. Não é ninguém que tirou de nós, não é ninguém que roubou de nós, mas é por puro descuido. Algo tão importante para aquela mulher, algo que valia muito, ela, por descuido, ela perdeu. Mas existem ensinamentos nesse texto, nessa noite, que eu quero compartilhar com você, para que nós possamos mudar a nossa mente hoje à noite, amém? A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus, ela entra no nosso coração, ela muda a nossa forma de pensar, porque a palavra de Deus é a mais pura verdade. Então, à luz da palavra, eu quero compartilhar algo com você nessa noite. Algumas ações, alguns comportamentos que essa mulher teve ao perceber que ela perdeu o seu grande tesouro. E que nessa noite, à luz da palavra de Deus, você comece a refletir aí no seu lugar, a entender quais são os tesouros que você perdeu e que você precisa resgatar nessa noite, amém? Durante a semana, o nosso pastor tem falado conosco sobre virar a página e começar a escrever uma nova história. Em detrimento a isso, eu acho que a gente precisa começar a parar para pensar e começar a resgatar e entender que tipo de história que nós queremos escrever daqui para frente. Amém? Para ser bem objetivo, a primeira atitude que aquela mulher teve foi: acendeu a luz. Coloca o versículo 8 para mim, Chiu, por gentileza. Olha o que esse texto diz. Qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia? A candeia era uma lamparina.
ela iluminou o lugar. Salmos, no capítulo 119, versículo 105, diz o seguinte, eu estou com uma versão aqui da Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: a tua palavra é a lâmpada para guiar os meus passos, é a luz que ilumina o meu caminho. A tua palavra é a lâmpada para guiar os meus passos e a luz que ilumina o meu caminho. Eu imagino que se ela acendeu a luz é porque era de noite, sim ou não? Vamos conjecturar assim? Então, quando ela percebeu o cenário, ela entendeu que ela estava em densas trevas, ela estava em escuridão. Então ela percebeu que ela precisava de acender uma luz para encontrar o seu valor. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que na escuridão, no escuro, sem a revelação da palavra de Deus, você, nós não encontramos os valores perdidos. Esse texto diz que a palavra de Deus é a lâmpada para guiar os meus pés e para iluminar os meus caminhos. Eu quero conjecturar com você aqui um exemplo muito interessante. Vamos imaginar o farol do carro. Existem algumas vias da cidade em que eu não preciso utilizar o farol alto, sim ou não? Por quê? Porque nós temos as lâmpadas dos postes que iluminam o nosso caminho. Esse farol normal, eu preciso para iluminar aquilo que está próximo de mim, sim ou não? Agora, quando eu estou numa BR, onde está tudo completamente escuro, imediatamente eu lanço um farol alto para quê? Para iluminar a maior capacidade possível, para que eu tenha o maior controle da minha direção, para que eu seja guiado da melhor forma possível. E a palavra de Deus, pessoal, tem esse mesmo poder. A palavra de Deus, ela tem o poder de te guiar para decisões que são tomadas agora, para decisões que precisam ser tomadas nesse curto de tempo, para essa realidade ou talvez para essa noite. A palavra de Deus tem esse poder de iluminar para esse tempo, assim como a palavra de Deus tem o poder de lançar luz, iluminar os seus caminhos daquilo que está daqui para frente. Esse é o poder da palavra de Deus. Então, quando a mulher lançou luz, quando ela acendeu a candeia e começou a lançar luz sobre os lugares onde estavam em trevas, para procurar a sua moeda de valor, a mesma coisa a palavra de Deus faz ao nosso respeito. A palavra de Deus vem como flashes em lugares escuros da sua vida, e a palavra de Deus traz a revelação por meio do Espírito Santo, porque é Ele que tem o poder de me convencer e convencer a você daquilo que está errado, para trazer a verdade para o seu coração. A palavra de Deus é a luz que você precisa para resgatar valores que você perdeu. Não é a opinião alheia. É como o nosso pastor costuma dizer, não somos nós que lemos a Bíblia, é a Bíblia que precisa nos ler. A Bíblia que é a lâmpada sobre a nossa vida, é a luz que vem sobre a nossa vida para guiar os nossos passos. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 11, 21, na parte A do versículo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a pessoa deve encontrar dentro de si mesmo, pela revelação da palavra, os valores que ele perdeu. Para que você possa reconhecer aquilo que você perdeu nessa noite. Quais são os valores que você precisa resgatar? Quais são os tesouros que você precisa resgatar? Você precisa consultar a palavra de Deus, porque é ela que vai te convencer. Talvez nessa noite você tenha uma dificuldade de decidir em perdoar, porque perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Você não acorda de manhã falando, hoje eu estou a fim de perdoar geral. É assim, gente, que acontece? Quem dera, né? Hoje eu estou a fim de perdoar fulano. Não. Perdão é uma decisão. E quando a luz da palavra de Deus vem sobre nós, nós conseguimos resgatar esses valores que nós perdemos. Então acenda essa luzinha aí na sua vida. A primeira coisa que aquela mulher fez foi acender a luz, porque na escuridão nós não conseguimos tomar decisão.
Na escuridão você não consegue tomar decisão. A falta de visão não faz com que você enxergue o que está à frente. Logo assim você não consegue se definir. Você não consegue enxergar qual é o seu real cenário. Então é tempo de nós lançarmos sobre a nossa vida a luz. E que luz é essa, gente? É a palavra de Deus. Amém? Porque nós lemos aqui que ela é a lâmpada para os nossos pés. Então, qual seja o tipo de valor que você precisa resgatar nessa noite, ou um trabalho que precisa ser iniciado sobre a sua vida hoje, faça isso à luz da palavra de Deus. Amém ou não amém? Outro ponto que ela percebeu, a segunda atitude dela foi varrer. Diga comigo, varrer. Depois de lançar luz, ela viu, olha, realmente algumas coisas aqui precisam ser limpas. Realmente não está tudo em ordem, porque a luz trouxe a revelação. A luz trouxe o real cenário daquele lugar. E pelo que nós entendemos aqui, não foi uma luzinha de LED, um pisca-pisca não, né, gente? Foi uma candeia que revelou tudo que estava ali, e ela percebeu que a casa dela precisava de dar uma manutenção. Ou seja, a sujeira impedia ela de encontrar a dracma perdida, o seu tesouro. E a reação dela imediatamente foi tomar uma decisão e começou a limpar. Ela interveio em alguns lugares para que ela obtesse sucesso na sua busca. O que eu estou aprendendo com isso nessa noite? Alguns pensamentos que eu tenho, alguns comportamentos que eu tenho, algumas ações, alguns paradigmas dentro de mim, algumas atitudes incorretas, faz com que eu tenha dificuldade para resgatar os meus valores. Sabe aquela pessoa que você fala, está na cara que a pessoa está errada, Só eu que conheço gente assim? Às vezes Deus está usando o coleguinha que está do lado para te dar um toque. Às vezes o coleguinha é a vassoura que está varrendo a sua vida, mas você está ali. Às vezes é aquela pessoa que é chata e que está sendo a vassoura. Gente, eu quero abrir um parêntese aqui. Existem orações que a gente esquece, mas que Deus não esquece. E Deus vai tratar com você naquilo que você está pedindo, não é naquilo que você não está pedindo. Sabe aquela coisa que você fala assim, Deus, dai-me paciência. Você está achando que é força de expressão? Deus está ouvindo. E a partir do momento que você está dando legalidade para Ele te dar paciência, Ele vai te colocar em situações de paciência ou de impaciência? De impaciência, para te dar a habilidade de ter paciência. Comece a observar as vassourinhas da sua vida. Você precisa começar a se livrar imediatamente desses comportamentos. Você precisa imediatamente começar a pensar, a fazer uma autoanálise, sim, de quais valores que eu perdi, que me impedem de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais educada, de ser uma pessoa mais aberta. Não tem ninguém aqui nessa noite assim, amém? Estou pregando para a internet. Para a internet. Então começa a tirar essas picuinhas da sua vida. Larga a mão de ser chato. Seja menos chato. Existem alguns valores que a gente precisa começar a resgatar. Mas para isso a gente vai precisar de abrir mão de alguns comportamentos. Para de dizer sim para todo mundo, porque o não tem o mesmo peso do sim. A gente acha que às vezes o sim é bem melhor do que o não, mas existem algumas situações na sua vida que você vai precisar começar a dizer não. A sua fatura de cartão de crédito está dizendo não, pelo amor de Deus, não gasta não, e você está
E no final do mês você está lá, socorre-me, Senhor. Deus não tem nada a ver com isso. E aí você fala, é o inimigo que está sendo usado e o diabo está lá no inferno. Eu também não tenho nada a ver com isso. E a gente fala aqui todo culto, me dê inteligência financeira. Isso é inteligência. Segura a onda aí, irmão, porque não é só as irmãs que compram demasiadamente, não. Sim ou não? Gente, eu conheço pessoas, não vou dizer o nome que vai para a internet, senão me processam, que tem um carro incrível, mas a casa, só o sangue de Jesus. É sério, gente. Tem pessoas que são assim, porque são valores. Jamais. Quando eu casei com a minha esposa, eu disse assim para ela, ó homens, aprenda aí, aprenda, escuta seu pastor. Eu preciso te dar uma vida melhor que os seus pais te deram. Conseguir? Estamos no caminho. Estamos no caminho. Porque isso para mim é um valor. Agora o camarada, mano, não deixa a mulher dirigir o carro. Olha Deus falando aí. Porque a mulher não é tão boa quanto ele, mas ela só vai ser boa se você deixar ela praticar. Tem seguro para quê? Vocês estão entendendo, gente? Algumas coisas dentro de nós, gente, não é nada pessoal, não tem ninguém aqui assim, é o povo da internet. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa começar a varrer. Sabe aquele lance de perder a razão para ser feliz? E às vezes você está discutindo com Deus algo que Ele já falou que você precisa mudar, mas você continua no mesmo comportamento. Deus está usando as pessoas, usando situações para varrer esses comportamentos ruins da nossa vida. Vou falar de novo, que só 3 pessoas entenderam. Deus está usando situações para varrer esse tipo de comportamento da nossa vida. Glória a Deus. Deus está falando comigo primeiro, gente, eu estou até suando aqui. Aquela mulher varreu, ela tirou as impurezas, ela tirou as sujeiras, ou seja, aquilo que impedia ela de enxergar onde estava o tesouro dela. Livre-se nessa noite imediatamente de toda a impureza que te impede de encontrar o que é mais precioso dentro de você. Combinado? É tempo para isso, queridos. Então ela acendeu a luz e depois ela fez o quê? Ela varreu. Outra coisa que ela fez, gente, ela procurou com diligência. Diga assim comigo, procurou com diligência. Palavra bonita, né? Eu fui procurar o que é isso. Diligência, ela está ligada não ao tempo da busca, mas à qualidade da busca. A Bíblia diz que essa mulher procurou a noite inteira. A busca dessa mulher foi objetiva. Ela não estava procurando por procurar. Sabe aquilo quando você fala assim, meu bem, cadê meu tênis? A mulher está aí. Onde, meu bem? Está aí. Não, eu não acho nada. Aí a mulher vai lá aqui. Ah, estava aí. Sabe aquela mãe que fala assim, se eu for aí, porque a sua busca está sendo por buscar. Mas aquela mulher entendeu que era um tesouro que ela precisava encontrar. Então ela não buscou por buscar. O que eu aprendo com isso? Que eu preciso me autoavaliar para o que realmente é necessário eu fazer para mudar uma situação. Sabe por quê, pessoal? Porque você já parou para pensar que em algumas situações não é sobre as pessoas, é sobre mim? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que às vezes uma mudança de pensamento, às vezes você dizer assim, não é mesmo? Eu não tinha parado para pensar sobre isso. Não tem nada a ver sobre as pessoas, às vezes está tudo convergindo em você. Tudo convergindo em você.
Aquela mulher, ela entendeu que o seu futuro, a sua reputação estava naquele tesouro. Então ela não fez qualquer busca. Eu não sei como é que você tem buscado a Deus. Se você tem buscado apenas nos cultos, se você tem buscado no momento do aperto, mas nessa noite eu estou te convidando a buscar a Deus com diligência. Buscar a Deus com qualidade. Eu estou dizendo aqui, querido, que às vezes você tem 5 minutos para dar atenção para o seu filho no seu horário de almoço, porque você está num projeto muito importante. Você precisa fazer com que esses 5 minutos sejam os melhores 5 minutos da vida do seu filho. Isso é qualidade. Isso não é tempo, isso é qualidade. Mas infelizmente nós estamos perdendo tempo com outras coisas, e essas coisas têm impedido a nossa busca, a nossa agenda, o nosso ativismo, a nossa facilidade de se moldar e de se acomodar. Eu quero dizer para você que você precisa buscar o seu crescimento pessoal diariamente. Talvez a sua empresa não cresça porque você não quer estudar. Talvez você não tenha um aumento de salário porque você não quer estudar. Todo mundo passa na fila e você fica lá, mas você não dá resultado, você não busca conhecimento. Às vezes você quer cantar, mas você não estuda, e sangue de Jesus tem poder para a igreja que te escuta. É disso que a gente está falando, e ainda sai falando mal, porque não teve oportunidade. Nós justificamos aquilo que não é justificado. Mas Deus está nos chamando nessa noite a jogar luz, a varrer as impurezas e procurar dentro de nós com diligência aquilo que a gente precisa mudar. Para sermos maridos melhores, para sermos crentes melhores, para sermos líderes melhores, empresários melhores, pais melhores, aquilo que você quiser ser melhor. Essa palavra veio ao meu coração assim como flecha. Porque aquela mulher entendeu que o destino dela, o futuro dela tinha perdido. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Tudo começa no seu coração. Tudo. A Bíblia fala também que assim como chegou no coração, assim será. Então não deixe que raízes de amargura cheguem ao seu coração. Não deixe que mentiras cheguem ao seu coração, porque o diabo está de olho no seu coração, porque ele é o seu tesouro. Ali estão as fontes da sua vida. É no seu coração que está a sua opinião em relação a Deus. É no seu coração que está a opinião em relação ao seu marido, aos seus filhos. Então guarde o seu coração como um baú de tesouro, porque dele provém as fontes da sua vida. Aquilo que você pensa, aquilo que você ama, diz muito a respeito de você. Você precisa começar a plantar no seu coração atitudes para resgatar os seus valores. Você precisa começar a cuidar das suas emoções, cuidar do seu relacionamento com Deus, cuidar do seu relacionamento com as pessoas, ou seja, procurar com qualidade encontrar os valores que você perdeu. Amém? E aí o texto continua, depois que ela acendeu a luz, que ela varreu, que ela procurou diligentemente, ela procurou até encontrar. Diga glória a Deus, ela achou. Glória a Deus. Depois de tanto procurar, de tanto varrer, de tanto jogar luz em lugares onde não tinha luz, onde não tinha, às vezes até visto. Talvez ela procurou no lugar onde ela nunca olhou, nunca prestou atenção. Ou seja, ela teve perseverança na sua busca para encontrar o seu tesouro. O que é perseverança? Perseverança é conservar-se firme em um constante sentimento. É uma atitude, é uma resolução, tanto como negativo ou como positivo, ou seja, perseverar no erro, mas também perseverar no acerto, ou apesar das dificuldades, a Áquila perseverou e venceu, yes! Isso é perseverança. E tem muita gente que está faltando perseverança, para tantas coisas que vai fazer, porque a persistência é o caminho do êxito. Diz que é comigo, a persistência
É o caminho do êxito. Gente, eu fico lembrando dos meus tempos de faculdade. Meu Deus, 4 anos, era uma correria para pegar o último ônibus de 10h40, porque se eu perdesse já era. Eu morava na Serra e estudava na Newton do Caiçara. Eu descia, e era lá na Catalão 800, e o ônibus era lá embaixo no início da Pedro II. Imagina a correria do pobre. Se eu perdesse aquele ônibus, era de sentar na calçada e chorar. Sério, gente, sem exagero. Mas eu tinha algo, eu tinha um objetivo. E, se eu contar as histórias dos ônibus, vocês rirem. Depois eu conto, porque é coisa assim que não acredita. Sério. Mas eu persisti. E foi só uma parte da minha formação, porque depois vieram outras. Então talvez você que iniciou um projeto hoje e já está vendo tantas dificuldades pela frente, você achou que seria fácil? Se não fosse fácil, não seria legal. A Bíblia diz que Jesus disse que no mundo a gente teria aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se Jesus está dizendo isso, tem de bom ânimo, Ele sabia que você em um certo ponto ia desanimar. Mas infelizmente nós estamos vendo uma geração imediatista, porque até o macarrão fica pronto em 3 minutos. Uma geração que quer tudo pronto e que exige resultados rápidos. Uma geração que a gente vê que sai uma nota em menos de 30 segundos, já viralizou. Uma geração que não sabe esperar. Uma geração que está sentada no sofá e acha que é só digitar o Google e falar: mamãe, traz um suco. E o Google traz o suco. Porque lá em casa tinha uma frase pronta: Deus te deu 2 pernas e 2 mãos para você pegar. Minha mãe era assim. Ela era má, mal educada? Não, valores. E hoje a gente está criando verdadeiros monstrinhos. Desculpa. É uma geração imediatista. É uma geração que não persevera na procura. E aquela mulher sabia que o valor daquela dracma, o tesouro, tinha para ela, não apenas para ela, mas para a sua geração, para a sua parentela. Então ela persistiu até encontrar. Qual é a qualidade que você precisa buscar nessa noite? Não se conforme com suas perdas. Não se conforme. Porque a coragem não é a ausência de medo, é a persistência apesar do medo. A coragem é a persistência apesar do medo. A coragem é a fé para não desistir. O medo vai haver. E eu estava vendo um texto, gente, que a procrastinação, porque nós fomos assim, desde pequenos, determinados a ter a média de 70%. Na escola você passa se você tiver a média de 70%, não é verdade? Então nós somos condicionados a ter o que, gente? 100%, o aceitável é 70%. Então quando nós precisamos tomar decisões, a gente tem aquela coisa na nossa cabeça, de que a gente precisa ter 100% de certeza. Quem aí nessa vida, nesse mundo de meu Deus, teve 100% de certeza para tomar uma decisão? Levanta a mão que eu vou te dar um abraço agora. Ninguém. Mas eu aprendi nesse texto que eu estava lendo, que se você tiver 70%, pode tomar a decisão. E se você for direcionado ainda por Deus, é batata que vai dar tudo certo. Então persista, porque quem tem um motivo, não precisa de motivação. Diga comigo, quem tem um motivo, não precisa de motivação. Às vezes você está procurando tanta motivação para tomar uma decisão, mas se você tem um motivo, vai nessa tua força. Diga comigo, eu preciso encontrar aquilo que eu perdi. Sabe por quê? Porque é o seu nível de dedicação na sua busca que vai determinar os resultados que você espera. Então busque esses valores, busque aquilo que você precisa. Busque se relacionar com Deus, com as pessoas. E aí no final dessa história, depois que ela encontrou, o que ela fez, gente? Ela se alegrou com as amigas.
com as bestes, com as miguxas, com as miglas, com as migas. Ela se alegrou com as suas vizinhas. Se você encontrou algo, gente, se você resgatou algo, se você recebeu algo, comemore, por mais pequeno que seja, porque para você tem valor. Às vezes para mim não tem, mas para você tem, porque você só você sabe os corres e os rolês que você passou para conseguir isso. Então comemore, valorize as pequenas coisas, porque elas te levarão a grandes conquistas. Valorize esse tempo que nós temos aqui, porque nós recebemos tesouros, chaves especiais que nós levamos para a nossa vida. Então aquela mulher, ela encontrou, ela teve os seus valores devolvidos, ela teve a sua identidade devolvida, ela teve o seu futuro devolvido, porque aquela moeda, aquele tesouro fazia parte dela. Esse valor que você perdeu, esse tesouro que você perdeu, faz parte de quem você é. Então busque e comemore cada conquista que você tem. Sabe por quê? Porque se você comemorar, você vai ter o ânimo necessário para continuar buscando. Então, baseado nisso tudo que a gente falou nessa noite, tão objetivamente, você precisa encontrar os seus tesouros perdidos. Você precisa voltar a se relacionar com aquelas pessoas que talvez foram tão importantes na sua vida, e por causa de uma coisa, só porque ela não te emprestou a calça branca no Réveillon, ela já não serviu o ano inteiro. Sério, gente. Sério. Valores da família. Você, homem, que por causa de algumas circunstâncias da sua vida, você perdeu talvez alguma identidade de homem de Deus, de marido. Deus nessa noite está te chamando a resgatar esses valores, a ser o protetor, porque a sua esposa conta com você. E você, mulher, volte-se para o seu marido. A gente não está falando não é discurso machista, a gente está falando sobre ser um em Cristo, de apoiá-lo, de ajudá-lo, de orientá-lo. Eu costumo dizer que sem a Esther, eu sou desequilibrado, não emocionalmente, mas é algo de mim que falta. Por muitos e muitos anos, ela foi de uma igreja, eu fui de outra igreja, e os meninos aqui que me conhecem, já ouviram tantas reclamações sobre isso, mas eu não desisti, e hoje, para a glória de Deus, eu tenho toda a minha família congregando comigo em Boas Novas. Isso para mim é um valor inestimável. E talvez você está aqui hoje à noite, doida para o seu marido congregar com você. Persevere, continue buscando, porque Deus vai honrar, porque isso para você tem valor. Fique de pé no seu lugar. Eu já vou terminar para você ir embora. Tá tão bom, né? Não abra mão dos seus valores, por nada. Fala para essa pessoa que está do seu lado, não abra mão dos seus valores, por nada. Você sabe que às vezes a gente abre mão daquilo que Deus diz ao nosso respeito? Eu me vi há muitos anos da minha vida dizendo assim, eu não vou ser pastor, E eu fui criado num contexto de ser filho de pastor, casado com filha de pastor, rodeado de pastor. Ou seja, tudo na minha casa era pastor, pastor, pastor. Estou te dando a minha história, não é a sua talvez. E por muitas e muitas vezes, eu abri mão daquilo que Deus falou que eu tinha e que estava na minha identidade. E sabe de uma coisa? Ser pastor para mim foi tão natural. Sabe aquela coisa de que eu tenho prazer de promover pessoas, de falar do amor de Deus para pessoas, de cuidar de pessoas, de ouvir pessoas. Talvez você é um pastor e uma pastora e não sabe, e às vezes fica esperando aí derramar um óleo na sua cabeça. Não é sobre isso, gente. Eu não queria. E depois de muitos anos, e muitos anos mesmo, veio a confirmação pastoral, isso há 8 anos atrás. E desde pequeno,
o Senhor já ia direcionando os meus passos para cuidar de pessoas. E às vezes Deus tem falado coisas ao seu respeito, e por causa de opiniões alheias, por direcionamentos errados, amizades erradas, você tem abrido mão desse valor. Mas Deus nesta hora está te dizendo: eu estou lançando luz sobre isso, porque isso tem valor. Eu estou jogando uma vassourinha de fogo aí na sua vida, para tirar essas coisas. Não ouça as mentiras do diabo a seu respeito, porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E quando a Bíblia diz que você é, a Bíblia está dizendo, uma das coisas é que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. E você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. E a Bíblia diz que nele você pode todas as coisas. É sobre isso. Então não abra mão dos seus valores, não abra mão daquilo que Deus falou ao seu respeito. Pode tocar aí alguma coisa, gente? Não perca o seu foco. Dê passos de fé, baseado naquilo que Deus te falou. Se Deus te falou que você teria uma família abençoada, menino está puxando cabelo de menino, gente está fazendo fofoca no grupo do WhatsApp, você manda lá figurinha de glória a Deus, aleluia, e manda uma oração em áudio. Deus está falando aí, não sai do grupo não, irmão, em nome de Jesus. Manda uma oração em áudio, abençoando todo mundo. Quero ver continuar a briga, porque Deus te chamou para ser luz. Talvez você é a candeia que vai jogar a luz na vida de alguém. Jesus disse, depois do sermão da montanha, que brilhe a sua luz diante dos homens, para que reconheçam as suas boas obras e dê glória a Deus que está no céu. Comece a ser luz, comece a ser sal para temperar a vida de algumas pessoas. Seja disciplinado em manter os seus valores, hábitos. Procure melhorar, sempre melhorar o nível da sua vida. Isso não é ruim, não é pecado crente ser rico. Só não pode ter amor ao dinheiro. E comemore sempre. Viva uma vida plena. Quantos querem isso nessa noite? Diga, eu, Jesus. Deus está nos chamando hoje à noite para vivermos o melhor nessa terra. E eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração como falou na minha, e como ainda está falando. Jogue luz, varra, persista, persevere e comemore. Deus está fazendo grandes coisas na sua vida. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria e trarão seus feixes. Não me lembro muito bem o versículo, mas é mais ou menos isso. Salmo 126. Deus nessa noite te trouxe aqui. Agora não é mais com o povo da internet, é com você. E se você que está em casa está assistindo, Deus possibilitou para você ver isso, porque algo dentro de você precisa mudar hoje, amém? Coloque sua mão no seu coração, vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa palavra, porque a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.